Bom dia a todos, sou o professor Antônio Pado Mansur e nós vamos conversar um pouquinho sobre o que fazer no paciente com infarto agudo do miocárdio. Inicialmente, vamos dar uma olhada em termos de anatomia das artérias coronárias. Só um minutinho. Vai passar aqui, mas chama aqui. Eu estava indo aqui. Então, vamos dar uma olhada na anatomia, inicialmente na anatomia das artérias coronárias. Nós temos aqui a aorta, tá? E no seio coronariano esquerdo da artéria aorta sai a coronária esquerda. A coronária esquerda dá origem ao tronco de coronária esquerda e esse se divide em artéria descendente anterior e artéria circunflexa. Coronária esquerda, ela tende a irrigar toda a parede anterolateral do ventrículo esquerdo. Do outro lado, nós temos, saindo do seio coronariano direito, a artéria coronária direita, que na maioria das vezes é uma artéria dominante, que dá origem ao ramo descendente posterior e que irriga a parede inferior do ventrículo esquerdo. Então, o que ocorre no infarto do miocárdio? No infarto do miocárdio existe uma obstrução ao fluxo sanguíneo em uma das coronárias. Por exemplo, aqui na coronária descendente anterior. Então, toda a parede do ventrículo esquerdo distal a essa obstrução vai sofrer um processo isquêmico importante e a necrose do músculo cardíaco, o que a gente chama, então, de infarto agudo do miocárdio. O mecanismo etiopatogênico que leva ao infarto agudo do miocárdio é o processo da aterosclerose. Esse processo é um processo insidioso, inicia-se na primeira década de vida e que, após a sexta, sétima década de vida, nós temos a expressão clínica da doença. E o principal sintoma, como veremos posteriormente, é a angina de peito. Então, como ocorre a doença aterosclerótica? Inicialmente, aqui a gente tem aqui do lado esquerdo um vaso, uma artéria completamente normal. Por algum motivo, durante a evolução, essa artéria tem uma lesão na camada subendotelial que favorece a entrada dos monócitos para a camada da região subintimal. Aqui eles recebem o nome de macrófagos que captam avidamente o LDL colesterol ruim. E essa captação do LDL pelo macrófago não tem um mecanismo de feedback dizendo, olha, já tem bastante, para de captar. Não, ele vai captando cada vez mais até que ele sofre um processo degenerativo e aí existe a liberação de uma série de substâncias que existem dentro das células, enzimas proteolíticas, proteínas inflamatórias, etc., que leva ao que a gente denomina um processo imunoinflamatório, que é a doença aterosclerótica. Num determinado momento, essa doença aterosclerótica, ela sofre, tem um problema na placa que leva ou a fissura ou mesmo a ruptura da placa. E com isso favorece a formação de trombo dentro do vaso. E se esse trombo for oclusivo, vai interromper o fluxo sanguíneo e, consequentemente, vai levar a um infarto do miocárdio distalmente a essa oclusão. Aqui nós temos um corte transversal, um exemplo, um corte transversal de uma artéria coronária, e aqui a gente tem as placas ateroscleróticas. Temos uma placa aqui, grande, outra aqui, e aqui nós temos uma placa que sofreu uma ruptura. E todo esse material dentro da placa, a gente vê que está saindo, e ao mesmo tempo existe uma exposição do fator tecidual nessa região, que vai levar à formação de trombo aqui nessa região, porque o vaso,
está entendendo que ele está se rompendo. E então, para evitar o rompimento, forma-se o trombo, e se o trombo for oclusivo, ao infarto agudo do miocárdio. E quais são os principais fatores de risco para a doença arterial coronária? Os 7 principais são esses daqui. Os 3 primeiros são fatores de risco que a gente chama não modificáveis e os 4 outros fatores de risco modificáveis. De tal forma que, quanto maior o número e a intensidade desses fatores de risco, mais intenso vai ser o processo aterosclerótico e mais precocemente o indivíduo vai ter a expressão clínica da doença arterial coronária. E o que a gente faz para reduzir esses fatores de risco, evitar ou pelo menos postergar ao máximo esse processo da aterosclerose ou mesmo o infarto agudo do miocárdio ou outras doenças associadas com o processo da aterosclerose? É o que a gente chama de ter as 7 métricas cardiovascular, as 7 métricas saudáveis do ponto de vista cardiovascular. E quais são essas métricas? São não fumar, o índice de massa corpórea menor que 25 kg por metro quadrado, o indivíduo faz uma atividade física adequada, de pelo menos 75 minutos de uma atividade intensa por semana. Se essa intensidade for moderada, em torno mais ou menos um pouco maior de 150 minutos por semana. A dieta saudável é aquela dieta que a gente prioriza frutas, vegetais, cereais integrais e o colesterol total com uma redução menor que 200 mg por decilitro, a pressão arterial menor de 120 por 80, menor ou igual a esses valores, e a glicose de jejum menor que 100 miligramas por decilitro. Então, quanto maior for o número dessas métricas saudáveis, melhor vai ser as respostas em termos de proteção para as doenças cardiovasculares. Caso alguém tenha interesse nesses fatores de risco e também outros aqui descritos nesse livro da prevenção primária das doenças cardiovasculares, que eu publiquei no ano passado pela editora EDUSP. Tem uma linguagem coloquial de fácil leitura. Bom, qual que é o principal sintoma, né, que a população tem que ter consciência desse sintoma do infarto agudo do miocárdio? Em termos de... o principal sintoma do infarto é a angina de peito. Em 80% a 85% dos casos, ocorre angina de peito nos indivíduos que estão infartando. Apenas um pequeno número tem o que a gente chama de sintomas atípicos. Por exemplo, fraqueza intensa, dispneia importante, pré-síncope ou mesmo síncope. E esses sintomas atípicos são pouco comuns, ocorrem em no máximo 20% dos pacientes infartados, e eles são mais comuns nos indivíduos idosos, nas mulheres, nos diabéticos e nos pacientes com insuficiência cardíaca congestiva prévia. Aqui nós temos uma ilustração do Netter, muito interessante, do paciente tendo angina do peito. Vocês veem que ele está pressionando com a mão essa região do precórdio, né? Este é um sinal que a gente denomina de sinal de Levine ou Levine, e também mostra alguns fatores desencadeantes para a angina. Por exemplo, o frio, o período pós-prandial, o indivíduo está saindo do restaurante, o indivíduo fazendo uma atividade física, quer dizer, ele está subindo aqui uma escada, carregando peso, e mesmo após o ato de fumar. A gente vê aqui um toco de cigarro no chão, que também pode desencadear um quadro de angina. E se esse quadro de angina ele for superior a 20 minutos, esse indivíduo está tendo um infarto agudo do miocárdio. E é importante para isso, uma vez diagnosticado a possibilidade do infarto agudo do miocárdio, fazer um adequado tratamento pré-hospitalar,
encaminhando posteriormente esse indivíduo para um atendimento hospitalar numa unidade de emergência. Então, o atendimento pré-hospitalar, do que consiste? Bom, muitos de vocês vão ser chamados porque um conhecido de vocês, um vizinho, eles, ou mesmo num momento público, por exemplo, no shopping, o indivíduo ele vai estar tendo uma dor anginosa prolongada, típica, e aí vocês vão ser chamados para isso, para dar um atendimento a esse paciente. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é ligar para o 192, para o SAMU, ou para uma ambulância, para transportar esse indivíduo para um hospital. Ah, posso levá-lo ele de carro? Posso levá-lo de carro? Tá fácil? Pode ser até mais rápido? Não, não se deve fazer o transporte não especializado. Por quê? Porque o indivíduo pode ter alguma complicação importante e vocês não vão conseguir tratar adequadamente esses pacientes. Então, aguardem o serviço especializado de transporte. Enquanto isso, vocês podem perguntar se alguém tem uma aspirina, então pode dar de 200 ou a 500 miligramas para esse indivíduo, para ele mastigar, enquanto está se aguardando esse transporte especializado. A gente também pode administrar para o paciente, e muitos deles são portadores de doença arterial coronária, muitos deles têm o nitrato sublingual com eles, então o que a gente pode fazer? A gente pode dar 5 miligramas, um comprimido do nitrato sublingual. Tá? Caso não melhore a dor, a gente pode repetir esse nitrato 5 minutos depois, e mesmo não melhorando a dor, a gente pode dar um terceiro comprimido sublingual. Lógico que quando a gente dá o terceiro comprimido, a gente tem que se preocupar muito se esse indivíduo não está tendo hipotensão. Estando com a pressão normal, a gente pode introduzir, então, esse terceiro nitrato sublingual. Se tiver com a pressão baixa, é melhor não. Outro cuidado que vocês têm que ter é que muitos indivíduos nessa faixa etária fazem uso de medicamentos para disfunção erétil. Se caso o indivíduo estiver fazendo uso, não podemos dar esse nitrato sublingual. Bom, uma vez chegado à ambulância, algumas delas, algumas ambulâncias têm um médico e também tem um aparelho de eletrocardiograma. Se for possível fazer o eletrocardiograma nesse momento, melhor ainda. E feito o eletrocardiograma e feito o diagnóstico de infarto com supradesnivelamento do segmento ST e tendo a disponibilidade de uma terapia fibrinolítica com um desses medicamentos, pode ser feito mesmo na ambulância até chegar ao hospital, num hospital que tenha disponibilidade de um cateterismo cardíaco, de um serviço de hemodinâmica. Não tendo a possibilidade no hospital, não tendo a possibilidade de um serviço de hemodinâmica, faça então a terapia fibrinolítica e posteriormente encaminha o indivíduo para um hospital que tenha esse serviço de hemodinâmica. Só para vocês terem uma ideia do que o que é um infarto com supra de ST, então a gente faz esse diagnóstico no eletrocardiograma, e aqui nós temos um paciente tendo um infarto de parede inferior, e aqui a gente tem esse supra, essa elevação do segmento ST, nas derivações D2, D3 e F, na parede inferior. E aqui, na parede anterior, uma elevação do segmento ST, vocês veem que aqui não está elevado, e aqui está elevado. Então, aqui bastante elevado, e na derivação V4 ainda mais. Só para vocês saberem o que é um infarto com supradesnivelamento do segmento ST. Bom, o grande problema é que a maioria das mortes
nos pacientes com infarto com supradesnivelamento do segmento ST ocorre nas primeiras 2 horas do início dos sintomas. Por isso, não é adequado o transporte individual desse paciente, e sim o transporte aguardar o transporte especializado. Caso o indivíduo tenha, então, uma parada cardiorrespiratória, esse indivíduo, essa parada se dá porque ele está tendo uma fibrilação ventricular. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma ressuscitação, né, a massagem cardíaca e, claro, o uso do desfibrilador. Esse é um estudo que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, que é um estudo publicado esse ano no JAMA, mostrando 2 aspectos importantes que vão levar a uma maior sobrevida do paciente, quer dizer, aquele paciente que vai ter alta hospitalar com boas condições neurológicas. 2 aspectos são importantes. Que a ressuscitação no local da parada, ela tem um percentual muito maior de sobrevida do que aquela feita durante o transporte especializado. E outro ponto importante é que a ressuscitação vai ser mais efetiva se ela ocorrer nos primeiros 10 minutos. Vejam vocês, então, da importância do conhecimento de vocês de terem conhecimentos básicos de ressuscitação. Bom, uma vez chegando na unidade de emergência, chegou a ambulância, vocês vão recepcionar a ambulância e vocês já vão fazendo uma análise de vários aspectos do indivíduo. Vocês vão vendo como estão as vias aéreas, como estão a respiração, já vão ter uma ideia também da circulação, vocês já sabem quanto vai ser a pressão arterial, como está sendo o pulso desse paciente. Ao mesmo tempo, vocês já estão tirando uma história clínica e assim que o indivíduo foi colocado na maca, na unidade de emergência, vocês vão começar o exame físico. Vários aspectos ocorrem concomitantemente. Vocês já solicitaram um eletrocardiograma para fazer um eletrocardiograma, os equipamentos de ressuscitação, a enfermagem já deixou do lado do paciente, ele já está sendo monitorizado, a oximetria está sendo medida, e se ele tiver uma oximetria menor de 90%, a gente deve dar 6 litros de oxigênio nasal para esse indivíduo. Ao mesmo tempo, já está sendo pego uma veia, tendo um acesso venoso, e já pedindo para preparar os nitratos, para dar um nitrato endovenoso, caso não seja contraindicado. O indivíduo fez uso de aspirina ou não? Bom, se ele já fez uso, tudo bem. Se ele não fez uso, a gente dá nesse momento, ou se tiver dúvida, dá da mesma forma. Bom, em resumo, o que nós temos? O indivíduo com síndrome coronariana aguda, se for um infarto com supra, ele tem que ser feito o mais rápido possível, de preferência em menos de 90 minutos, essa recanalização do vaso. E, frequentemente, ele sai com um stent na coronária. Se o eletro não tiver supradesnivelamento, mas nós fizermos a análise do sangue, tem um infarto sem supra, nós não precisaremos fazer apressadamente o CAT, mas quanto antes melhor, e também ele acaba frequentemente tendo um stent. O indivíduo que não tem alterações no eletro e os marcadores de necrose miocárdia são negativos, esses marcadores, o mais usado é a troponina, então a gente diz que esse paciente tem uma angina instável e frequentemente também acaba no cateterismo cardíaco e na colocação do stent. Mas muitos desses pacientes são de baixo risco, então a gente pode fazer uma abordagem menos invasiva com o uso da tomografia computadorizada, da cintilografia miocárdica, ou mesmo do ecocardiograma de estresse. É importante observar que existem várias outras doenças associadas com dor no peito,
algumas cardiovasculares, eu chamo a atenção aqui, uma das mais importantes, que é a dissecção da aorta, das pulmonares, o tromboembolismo pulmonar, mas doenças gastrointestinais, psiquiátricas, ou mesmo doenças otomusculares, podem levar a dor no peito. É importante vocês saberem do diagnóstico diferencial dos pacientes com dor no peito. É basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. A todos, muito obrigado.